Senhoras e senhores, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração. Estamos findando o ano. Que bom que você não está na empolgação, você está na fé. E eu creio que o Senhor lhe há de honrar a sua fé, para que em tempo ou fora do tempo você possa prosperar, você possa avançar, você possa tomar posse de vitória. Essa é a direção que o Senhor tem nos dado para a tua vida, para a tua casa e para a sua família, ok? Senhoras e senhores, nós temos alguns exemplos a seguir e outros exemplos a não seguir. A Bíblia, ela não nos esconde os erros daqueles que foram usados por Deus, como também ela não esconde os acertos daqueles que foram usados por Deus. Isso é a prova viva que Deus não manipula ninguém. Deus, ele direciona, ele nos mostra o caminho e caberá ao ser humano escolher o caminho ou não. Existem pessoas que já escolheram o caminho e querem colheitas extraordinárias, escolheram o caminho da preguiça, escolheram o caminho da murmuração, escolheram o caminho da derrota, escolheram o caminho de apontar para os outros e sempre tentar encontrar um caroço de feijão no dente do vizinho, ao invés de falar, olha, vem cá, vamos aqui comigo no banheiro, dar uma organizada no seu dente. Então é muito comum nós observarmos pessoas que agem exatamente dessa forma. Ao invés de incentivarem, colocam outras pessoas para baixo. Que você não seja assim. E se porventura há um pouco dessa centeia maligna em você, e o reconhecimento está aí para isso, que de fato e verdade você possa dobrar os teus joelhos, pedir perdão a Deus e falar, Senhor, que em mim não haja o espírito de Caim, da inveja, o espírito de Nimrod, que é o espírito de querer se tornar maior do que todo mundo e maior do que Deus. Que não haja em mim o espírito de Marta, que fica apontando para as pessoas e dizendo, olha, fulano é isso, fulano é aquilo, mas eu estou aqui trabalhando. Que não haja em mim o espírito de Elias. Senhor, todos te abandonaram, mas só eu não te abandonei perante as ameaças de Jezabel e Acabe. E aí Deus vai responder, ainda há 7.000 que não se dobraram perante Jezabel e Acabe. Você precisa entender que você não é a última bolacha do pacote e que Deus pode usar qualquer pessoa além de você. A grande verdade é que é um grande privilégio sermos usados e ministrados por esse Deus, e a minha oração é que ele cresça a cada dia e que nós venhamos diminuir, tá bom? Certinho? Bom, senhoras e senhores, nós temos muito a tratar e eu falei sobre erros e defeitos, acertos, prudência, sobre entender o que Deus tem e de fato ir sobre o cuidado da palavra de Deus. Mas infelizmente, sabe aquele negócio das pessoas que dizem assim, eu quero pagar para ver, e acaba vendo, mas acaba vendo o que não deve. Se você tem uma Bíblia, eu quero te ajudar, eu quero abençoar você para que você desenvolva ainda mais e cresça em todos os aspectos. Tem uma Bíblia, abre em Juízes, capítulo de número 14. O texto fala sobre um homem chamado Sansão. Sansão, por sua vez, ele, ao invés de obedecer os seus pais e prosperar, ele deixou ser vencido pela sua própria concupiscência, a vontade da carne. E Sansão pagou um alto preço. A Bíblia diz assim, desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse, vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora pois tomai-me-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. A decisão de Sansão em escolher uma mulher filisteia
É a prova viva de que muitas pessoas não sabem de fato e verdade respeitar o tempo de Deus ou a direção de Deus e, consecutivamente, colocam os pés pelas mãos. São afobadas, são histéricas, são até mesmo vaidosas, porque escolhem por causa das suas próprias vontades e não por causa da direção de Deus, de fato e verdade. Isso se dá porque muitas pessoas são levadas pelos seus próprios interesses. E a Bíblia diz que aquele que busca os seus próprios interesses, ele se separa, ele se afasta, ele se sente meio que a última Coca-Cola do deserto. Sansão assim estava, porque ele era um homem forte, era alguém que havia um voto, havia sobre a vida dele a escolha do nazirado, e ele se sentiu muito mais superior do que todos aqueles que estavam próximos dele. Sabe que isso me faz lembrar, senhoras e senhores, que muitas pessoas, por sua vez, elas agem exatamente como Sansão agiu. Elas são escolhidas, são movidas pelo que veem, pelo que sentem, pelo que ouvem. Elas não são movidas pela direção da palavra de Deus. E toda pessoa que não é movida pela direção da palavra, ela corre um sério risco e ela vai pagar um alto preço, a curto, médio e longo prazo. Sansão, assim, pagou para ver. O pai e a mãe de Sansão, eles disseram a Sansão: Sansão, meu amigão, o seguinte, existem tantas mulheres do nosso povo, por que você quer uma mulher filisteia? Ele disse: porque ela me agrada aos meus olhos. Sabe aquela pessoa que escolhe pela aparência? Ela olha uma embalagem e diz: o produto é bonito. Apesar de muitas embalagens, de fato e verdade, fazerem jus ao produto que há dentro delas. Mas na maioria das vezes não, é só embalagem. E o que eu quero que você entenda hoje é simples. Não se deixe ser vencido pelaquilo que você vê, porque nem tudo que reluz é ouro. Às vezes o que você está vendo pode estar mexendo com quem você é. Você está deixando de ser uma mulher virtuosa, você está deixando de ser uma mulher pura, um homem puro. Você está começando a deixar com que a sensualidade entre dentro de você. Você está começando a olhar para outras pessoas com um olhar de desejo, como um objeto, como aquele homem que foi curado, mas o Senhor, quando o tirou da aldeia, disse: agora, o que você vê? Ele disse: eu vejo os homens, mas vejo como árvores que andam. Ou seja, não era um olhar padrão de um ser humano. A forma dele enxergar estava meio que contaminada. Então, tome muito cuidado para que você não seja enganado pela miragem. É a história do marinheiro que está há meses embarcado, quando ele pula na água, pensando que é uma sereia, um tubarão com 132 dentes para o destruir. Tome cuidado com essa conversa alheia. O missionário conta uma história de um empresário que ele se encantou com a secretária dele. E, por sua vez, ele achava principalmente o nariz daquela secretária perfeito. Ele olhava e dizia: mas que nariz perfeito, nossa, que perfeição, esculpido pelas mãos de Deus. Consecutivamente, ele já não olhava mais para sua esposa com um olhar de afetividade, um olhar de amor, um olhar de marido. Porque a casa dividida, ela não subsiste. Não tem como. Não tem como você servir a Deus e servir a Mamon.
Não tem como você amar a sua esposa e amar outra mulher fora de casa. A casa dividida, ela não subsiste. Não. Na ocasião, senhoras e senhores, ele ouviu uma direção, uma palavra, e os olhos dele foram abertos acerca do amor pela sua esposa. Ele recobrou os seus votos, pediu perdão a Deus, e quando novamente foi olhar para a secretária, ele já estava com o olhar desenfeitiçado. E aí ele começou a olhar e falar: rapaz, e não é que o nariz dela é torto? Observe o que um olhar enfeitiçado, contaminado, provoca dentro da mente do ser humano. Nada contra o nariz ser torto ou o nariz ser... Qual é o termo que se usa hoje? Ou o nariz ser harmonizado. Nada contra. A questão aqui é o que havia dentro da cabeça dele. E aí eu vou mais além. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, eu não vou na praia para não pecar. Porque se eu for na praia, eu vou pecar, porque eu vou olhar para onde não devo. E aí eu levei essa pessoa a uma reflexão. Porque a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Existem várias formas que você pode agir para evitar a concupiscência dos olhos, né? Tem gente que é radical ao extremo de falar: eu não vou à praia porque eu não vou pecar. Só que tem gente que, independente para onde vá, com o celular na mão, a pessoa peca. Tem gente que não vai à praia, mas às vezes até dentro de uma igreja, a pessoa olha para uma irmã, para um irmão, com outro olhar. Então, é importante você entender que existem ambientes que não são propícios para uma pessoa que está buscando a Deus. Então, é bem provável que um cristão maduro, quando vá à praia, ele vá um pouquinho mais distante, mas mesmo num local cheio de pessoas, se você está focado aí para tomar um banho, fazer um exercício físico, desfrutar com a tua família, desfrutar com os teus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, está ali você e sua casa. Se alguém está ali bagunçando, o problema é dele. Como a turma diz assim: ei pastor, é pecado usar sunga? Eu digo: olha, a sunga, a única diferença para a cueca é o material. E aí eu pergunto: tu sairia de cueca na rua? Aí a galera diz: pô pastor, é claro que não, eu ficaria envergonhado. Eu falei: então, a única diferença da sunga para a cueca é o material. Então é conveniente ao cristão usar um short, né, para não ficar marcando o seu corpo e assim expondo as suas vergonhas. Então existe um negócio que os antigos diziam que é o chamado simancol, né? Então é muito importante, o cristão ele deve entender que tudo foi criado por Deus. O mar, o céu, as ondas, os campos, os bosques, os rios, os vales, tudo foi criado por Deus. Agora, o dedo podre do inferno, ele sempre vai tentar estar em qualquer lugar. A exemplo, o missionário usa a televisão para pregar. Agora existem emissoras de televisão que criaram reality shows para que as pessoas fiquem lá dentro, bêbadas e fazendo orgias e bagunçando. Então assim, tem gente que usa a internet para o bem, como aqui estamos. Em contrapartida, tem gente que usa a internet para o mal, para dar calote nas pessoas, para tomar contas das pessoas, para enganar, para extorquir, como o famoso golpista do Tinder, né? Que ele, de alguma certa forma, usava sua habilidade de persuasão para tomar tudo que as moças que se relacionavam com ele tinham. Dar o famoso golpe do baú. O que eu quero que você entenda hoje é simples. Se você andar sobre os cuidados de Deus, o próprio Deus vai abrir os teus olhos em meio a tantas situações que você deve viver. Agora, o cristão, ele não deve ter medo. Medo de se posicionar, medo de orar, medo de
confiar em Deus em meio às suas lutas, medo de dizer não para o pecado. Eu fico constrangido, pastor, para com o pecado. Eu fico meio que com medo, sabe? Finalzinho do ano agora, eu sempre digo, a galera acomoda na fé. Você vai ver que em janeiro, principalmente se tratando de live, vira o ano, a galera vem, não, agora eu quero Deus, agora eu quero Jesus. A turma sai, bebe, vive e aí depois quer Jesus. A minha oração é que você não seja assim, porque eu não estou aqui apenas para liberar com todo respeito a quem é dirigido por Deus e age assim, mas não é esse o meu chamado, simplesmente para liberar apenas bênçãos sobre a tua vida. Eu estou aqui para exortar você e eu tenho para mim que você é uma ovelha online. Então eu não poupo palavras como se eu não estivesse no templo, no altar. O que eu prego aqui é o que eu prego no templo e ponto final. E isso é importante, porque eu acredito que você não está em busca de massagem de ego. Eu creio que você está em busca da verdade. Por isso, senhoras e senhores, para terminarmos a nossa oração, o que eu digo a você é simples. O caminho é estreito, a palavra é que nos conduz, você não vai conseguir agradar todo mundo. E falando em consideração, deixa eu só te contar esse testemunho, que vai ser importante para você entender que você deve guardar a palavra de Deus em todo o tempo, principalmente nessas épocas de final do ano, onde muita gente escorrega. Um rapaz foi fazer uma comemoraçãozinha na casa dele, e depois que ele se converteu, os parentes alegaram o seguinte: fulano, eu não vou mais na sua casa, porque na sua casa não tem bebida. E eu gosto de tomar um negocinho, então nas festas da sua casa eu não vou. E aí esse rapaz disse assim: pastor, depois que eu me converti eu parei de beber bebida alcoólica e graças a Deus estou firme, o senhor está vendo aí. Mas eu gosto muito de uns parentes meus, sabe? A gente era muito ligado antes de eu me converter, a gente meio que deu uma afastada. E eles vão estar na minha casa e nós vamos botar, eu não bebo, né? Mas vou botar um negocinho para eles tomarem. E aí, o que o senhor acha? O pastor falou para ele: olha, a decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Mas vamos falar de consideração. Você considera esses seus parentes? Nossa, e como, pastor? Você considera a ponto de fazer o que você não quer para que eles venham na sua casa, na sua comemoração? Ele disse: olha, pastor, pelo tanto que eu amo eles e considero eles, eu faria isso por eles, sim. Tá, e você, nesse período que você se converteu, você já foi em comemoração na casa deles? Pastor, já fui muitas vezes. Sempre que sou chamado, vou, apesar de estarmos um pouco distantes, mas eu vou lá na casa deles. Mas na minha casa eles não vêm, é interessante. Aí o pastor disse: eles consideram você mesmo? Ele falou: pastor, o que eles mais dizem, que me consideram. Então, por considerarem você e saber que você não bebe, com certeza quando você vai à casa deles, eles retiram a bebida, por consideração a você, porque você disse que estava disposto pela consideração para com eles em colocar bebida para que eles venham. Então, quando você vai, sabendo que você não bebe, eles não colocam bebida alcoólica na casa deles por consideração a você. Ele parou assim e falou: pastor, não tem esse negócio não. Não tem não. Mas eles não te consideram a ponto de gostarem muito de você? Então, já que você não bebe, então eles não botam bebida alcoólica quando você vai. Aí o homem parou e disse: esse povo não me considera nada, pastor. Eu não vou botar bebida na minha casa não. E não sei o que, tal. E o pastor falou: calma, meu irmão, calma. Eu só te levei a pensar, a refletir. E tratando-se de consideração, senhoras e senhores, o princípio é o mesmo. A consideração
que vem daqui para lá tem que vir de lá para cá também. Porque aprenda isso, quando você se afasta deste mundo, você começa a incomodar quem está neste mundo. Se você for num final de ano, numa comemoração, confraternização, Natal, Ano Novo, na casa de um parente, e só você não bebe, isso vai soar como estranho. E todo mundo, ou boa parte das pessoas, vai querer te oferecer bebida, principalmente se você está no início da tua conversão. Depois que você já é consolidado na fé, isso passa. Eles mesmos já dizem, fulano não bebe, e respeita, e quando tem um problema, fulano é quem ora. Então aproveite o ensejo do final do ano e pregue para os seus familiares. É Natal, é família, traga uma mensagem de Deus para a sua família. Traga uma mensagem de fé para a sua casa, para o seu lar. Pregue Jesus. 5, 10 minutos antes de servir a ceia na sua casa, faça uma oração. Pegue um texto, que na minha rede social tem conteúdo para o ano todo. Pegue um texto lá que a gente pregou, tanto no Instagram, TikTok, no YouTube, aonde você quiser. E aí vá para a compilação dessa mensagem. Bom, gente, por hoje nós terminamos por aqui. Pai querido, Deus amado, Pai tremendo, Deus de amor, pedimos a Ti, ó Pai, a unção do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Pedimos a Ti a unção que enriquece e que não acrescenta dores, sobre os corações, sobre o lar, sobre cada uma destas pessoas que de fato e verdade estão orando e clamando aos céus conosco. Católicas, evangélicas, espíritas, que possuem ou não religião. Senhor, nós queremos, ó Pai, trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. A ponto, ó Pai, de que nada venha nos barrar. Porque, ó Pai, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Senhor, eu creio, ó Pai, que o teu Espírito, de fato e verdade, está tomando conta de cada coração. E eu creio, ó Pai, que mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro. Que haja luz, que haja diferença, que haja restauração sobre a vida de cada pessoa que ora comigo agora. Meu Pai, que todos os demônios enviados do inferno para tentarem oprimir, prender, para tentar interferir nas escolhas sábias desta pessoa, que caiam por terra. E que em nome do Senhor Jesus haja de fato e verdade plena manifestação do Espírito de Deus sobre a vida de cada um deles. Eu os abençoo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora, ó Pai, eu oro por quem está enfermo, doente, por quem é vítima, meu Pai, de um problema sério de saúde. Vítima porque essa pessoa nem esperava e, quando menos, ela foi tomada por uma doença. A doença praticamente chegou rendendo, ó Pai. E essa pessoa está totalmente entregue ao problema. Eu digo, espírito de enfermidade, de dor, vá embora, suma, desapareça, bata em retirada, em nome de Jesus. E Pai, eu abençoo a vida, a família, a casa, o lar de cada uma destas pessoas que oram comigo agora. Evangélicas, católicas, espíritas, meu Pai, algumas estão internadas, desenganadas nos hospitais, presídios, nos rincões deste Brasil, que o teu Espírito alcance cada uma delas. Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, para a honra e glória do Senhor Jesus. E Pai, pelas feridas do Senhor, que ela seja curada, que ele seja curado, que ela seja liberta, que ele seja liberto. Em nome de Jesus, se você crê, digite abaixo. Amém. Amém e amém também. Que Deus te abençoe, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela se manifeste de forma abundante sobre a vida de cada um de vocês. Este é o desejo pleno do meu coração sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família.
e confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre vocês, que o Espírito de Deus prevaleça e que a cada dia o Senhor cresça e que a palavra de Deus seja o centro das vossas vidas. Tá bom? Senhoras e senhores, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que se você ainda não semeou no Projeto Neemias, semeie. Semeie com alegria. doacões@iigd.com.br. Não se esqueça de enviar o comprovante para o DDD 79 3214 4266. Sem o envio do comprovante, a doação não é contabilizada para a IIGD Sergipe. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe, paz e graça. Tchau, tchau.